Olá, meus irmãos do Reencontro. É uma grande alegria estar aqui falando com vocês, trazendo uma mensagem, né? Agradeço a confiança, o convite da direção do Reencontro, né? Já algumas vezes eu tive a oportunidade de falar e eu me sinto muito bem nessa casa. Agora estamos aqui fazendo essa transmissão, mas eu tenho certeza que vamos ter o mesmo aproveitamento como se a gente estivesse na casa. O importante é que estamos aqui nos cuidando. Então, eu convido aos irmãos aqui que possam fazer relaxar um pouquinho, a gente fazer uma prece, né? E eu vou pedir permissão para a gente colocar uma música. Vamos lá, então? Olha lá. Então, possamos, então, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando assim uma sintonia com os nossos companheiros espirituais, os mentores da casa, os nossos anjos de guarda. Também convidamos aqui o nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e também Dr. Bezerra de Menezes, que possam todos se unir a nós e que possamos ir ao Pai pela prece que Ele, Jesus, aqui nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, Senhor. Amém. E que possa, pedimos aqui a espiritualidade, que possa colocar um remédio em toda a água, nas casas das pessoas que estão aqui nos ouvindo, que possam receber o medicamento, a proteção, a vacina necessária para esse momento, que possa nos guardar a todos. Então nós pedimos permissão para iniciar aqui a nossa palestra, o nosso pequeno bate-papo de hoje. Então nós pedimos permissão para iniciar e damos graças a Deus. Ou só diminuir um pouquinho? Quem sabe assim a gente fica com uma música aqui que o tema é tão interessante. O nosso tema hoje é o que podemos aprender com as nossas crianças. Muitas vezes nós falamos do que nós podemos ensinar, mas olha quanto que nós podemos aprender. Eu tenho tantas histórias que falam sobre isso e a gente vai comentar sobre algumas aqui hoje, né? E a gente também sabe que muitas vezes as mães, quando estão assim nos atendimentos nas casas espíritas, dizem assim: eu queria que meu filho fosse mais tranquilo, que ele não se sujasse tanto. E na realidade, se a gente vê, criança tem muita energia, ela tem que se sujar e é importante que ela possa extravasar tudo aquilo que ela tem de energia, né? É tão importante. E nada do que um sabão não possa resolver depois na lavagem. É importante isso, eu acho que a gente poderia aprender um pouco mais. E aí eu separei aqui algumas atitudes das crianças que nos ensinam, nos ajudam aqui, né? Eu enumerei 12 tópicos, né? A gente não vai entrar muito nos tópicos aqui, até porque eu acho que a gente pode aproveitar um pouquinho mais de tempo aqui para a gente contar um pouco das histórias, né, da coleção Histórias Maravilhosas, né? E a gente depois vai falando sobre isso. Mas vamos lá. Eu separei aqui 12 atitudes, né? Fica animado. Veja como uma criança é animada. Ela se anima com tudo. Às vezes uma pequena coisa ela já se anima. E o adulto, ele não
Para ele poder se animar, ele precisa, sei lá, ganhar uma Ferrari. Não é uma Ferrari que a gente precisa, né? Então, acho que as pequenas coisas, a gente pode aproveitar essas pequenas coisas. A segunda é da gente não ter medo de coisas novas. Veja que as crianças não têm medo de coisas novas. Uma mudança, a família se muda para um lugar, daqui a pouquinho ela está adaptada ali com as outras crianças sem nenhum problema. Então, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então é legal isso, da gente aprender, né? A gente tem que procurar ter mais facilidade de adaptação. O terceiro tópico é divirta-se, né? Importante a gente se divertir. A criança se diverte com qualquer coisa. Às vezes a gente vê uma criança brincando de coisas tão simples e que às vezes o adulto fala, poxa, mas isso é besteira, né? Mas ela está ali se divertindo e a gente deveria de fazer isso, rir um pouco mais, né? Seja curioso, veja como uma criança é curiosa, ela quer saber, ela quer aprender, e isso é importante, a gente tem que procurar ter essa curiosidade também. Seja sincero, criança é sincero, né? Se você perguntar, por exemplo, se uma tia perguntar para uma criança, você está com saudade de mim? Se ela tiver 4 anos e ela estiver com saudade, ela vai dizer que está, mas se ela não estiver, ela vai dizer que não. Então nós temos que ser também sinceros, é lógico que respeitando sempre, procurando ter um bom senso nesse sentido, né? Aproveitar cada momento. Eu acho que a gente tem que aproveitar porque as coisas passam tão rápido e quando menos espera, já foi, não temos mais aquele tempo. Amar sem medo, é importante a gente fazer isso. A gente tem que não ter aquela coisa, aquela retração, aquela resistência, né? Então é importante adaptar-se às mudanças, como a gente falou, as crianças fazem com muita facilidade, né? Não ter medo de cair. Se cair, levanta, né? As crianças caem o tempo todo e estão sempre se levantando aí. Então acho que a gente tem que aprender metaforicamente, a gente ter esse entendimento. Não nos preocuparmos com o que os outros pensam. Acho que a gente tem que pensar com o que a gente pensa. Diz que tem um pensador que diz assim, o que você pensa de mim é problema seu. Eu acho que a gente pode refletir sobre isso, né? Não ter medo de fazer perguntas. Perguntas são importantes. Eu acho que uma vez um mestre me disse que nós temos a pergunta inteligente e a pergunta idiota. A pergunta inteligente é toda pergunta que nós fazemos. A pergunta idiota é aquela que a gente não fez, nós não fizemos, né? Então é isso aí. E por último aqui eu coloquei relaxe, né? Relaxe sem forçar a situação. Quando as crianças se cansam, elas vão dormir, não é? Elas não desistem, elas só vão descansar. Não se permitir descansar levará a pessoa a um estresse. Então, eu acho que quando está cansado, o negócio é se entregar e realmente dormir. Muito bem. E aí, nessa linha do que nós podemos aprender com as crianças, eu separei aqui algumas histórias da coleção de frases, dicas e histórias maravilhosas. Para quem não conhece ainda, todos os anos eu lanço um livro. Esse aqui é o livro número 18, aqui vai sair ao contrário, porque a gente está usando a lente ao contrário, né? Mas aqui atrás tem uma coleção de livros que são todos os livros que são da coleção. Como aqui está no número 18, eu estou lançando agora o número 19 e ele poderá ser adquirido quando a pessoa quiser. No mês de outubro, do dia 1 ao dia 31 de outubro, ele vai estar disponível lá na Casa do Cristo Redentor.
então poderá estar comprando, adquirindo. A gente vai mandar mais informações, vou pedir para o pessoal do Reencontro que encaminhe para as pessoas, e a pessoa vai poder adquirir esse livro fazendo uma doação de R$25 ou uma doação de R$30. Como é que vai funcionar? R$25, se a pessoa for buscar na Casa do Cristo, e se for uma doação de R$30, ela vai receber em sua casa já com um autógrafo, uma dedicatória. Então, se as pessoas quiserem, será uma grande alegria, né, compartilhar essas histórias. E eu separei aqui, né, porque como hoje a gente não tem, assim, nós não temos muito tempo, né, a gente está fazendo pequenas palestras, eu separei algumas histórias aqui e vou estar contando, né, e aí eu vou dizer também qual livro que está, para a pessoa, se ela se interessar, ela poderá estar adquirindo aquele volume, tá certo? Então vamos lá. Tenho a primeira história que eu vou contar aqui é uma história, o que aconteceu recentemente com a minha esposa e com a minha neta de 9 anos. O título da história chama Você Tem Que Se Amar. A minha esposa tinha feito um procedimento no rosto, né? Para que fique melhor e tal, aquela coisa, mas logicamente que quando se faz esse tipo de procedimento, o rosto fica muito vermelho. E aí ela estava falando com a minha neta, foi antes da pandemia, porque nós não temos nos encontrado, mas foi antes da pandemia, e minha esposa disse para ela, falou assim, Melissa, é muito ruim envelhecer, né? Muito triste. E aí a minha neta falou para ela, vovó, mas você tem que aprender a se amar, você tem que se amar para você ser feliz. E aí a minha neta falou, veja eu, vovó, quando eu me olho no espelho, que eu vejo a minha coluna vergada, né, eu penso que poderia ser, a minha coluna poderia ser mais reta, não ter nenhuma deficiência, mas eu não tenho, né? Eu tenho essa deficiência e eu tenho que aceitar. E aquilo foi assim um tapa com luva de pelica ali na minha esposa, porque a minha neta, com 9 anos, ela já fez várias cirurgias ortopédicas para corrigir essas deformações que ela teve, né? Então eu acho que é um ensinamento que a gente tem, é uma criança, né? E aí, para a gente pensar sobre isso, né? Cada um possa fazer ali a sua reflexão. Tem também, essa história ela está no livro número 19, que é esse que vai estar sendo lançado agora do dia 1º ao dia 31. Mas tem uma outra que eu separei aqui, que ela está no livro número 16, também é da minha neta, uma história que aconteceu com a gente também. Nós trabalhamos na Casa do Cristo, eu e minha esposa, já há muitos anos, somos lá voluntários e trabalhamos também lá como trabalhadores ali na administração, ajudamos na administração da casa. E como a gente, antes da pandemia, evidentemente, né? A gente estava lá todos os sábados e nós tínhamos prometido às minhas netas, a Rafaela e a Melissa, na oportunidade, minha netinha tinha 9 anos, a Rafaela tinha 9 e a Melissa tinha 6. E nós tínhamos prometido a elas que nós iríamos no shopping fazer um passeio e comprar, seria o dia de princesa delas. E aí o que aconteceu? Nós fomos trabalhar na Casa do Cristo, evidentemente terminamos lá, conseguimos encerrar a nossa atividade lá por volta de 1 da tarde, mais ou menos 1 e pouco. Como eu moro perto do shopping Anália Franco, e para quem conhece a Casa do Cristo fica em Itaquera, nós temos de lá para cá aproximadamente 1 hora de trajeto, né, de viagem. E nós chegamos em casa, elas não tinham almoçado ainda, e como estavam esperando, nós fomos para o shopping. E aí, chegando lá, nós fizemos um lanche, almoçamos com ela, minhas netas gostam de lanche, a minha esposa também. E eu preferi mais um almoço ali, mas lógico que ficamos ali todos na mesma mesa.
Depois fomos comprar algumas coisinhas, por exemplo, eram as bolinhas melequentas que as crianças usavam. Hoje eu não estou mais vendo isso, mas tinha. E depois elas queriam comprar lápis coloridos, cadernos, e a gente foi indo, cada lugar que ia, né? E aí, ao final, né, quando nós terminamos, a minha netinha de 9 anos, ela falou para mim assim, vovô, eu acho que você gastou muito com a gente. Eu falei, é verdade, é mais do que eu imaginava, né, do que eu pretendia. E aí eu vi que ela ficou chateadinha, né? Falei, poxa, mas a gente não queria... será que dá para devolver, né? Eu falei, não, lógico, aí eu vi o erro que eu tinha cometido ali e falei para elas assim, não, fica tranquilo, para nós é uma grande alegria, afinal de contas nós só temos vocês duas. E lógico, tudo que a gente faz é para vocês, não, fica tranquila. Eu estou muito feliz por isso. E aí ela se acomodou assim comigo, com o rostinho em mim, e falou assim, vovó, e também a gente tem que pensar o seguinte, dinheiro é que nem bumerangue, não é? Eu falei assim, eu não entendi. Ela falou assim, não, vovô, bumerangue. Eu falei assim, eu sei que é bumerangue, mas o que tem a ver o dinheiro com bumerangue? Ela falou assim, não, é que o bumerangue para a gente poder receber ele de volta, a gente tem que atirar ele com força. Porque se a gente jogar ele, se a gente atirar ele leve, de forma devagar, sem força, ele cai praticamente no pé da gente. Mas se a gente atirar ele com força, ele vai e volta com força também. E aí eu fiquei pensando naquele, falando, nossa, que ensinamento que eu tive ali, né? Puxa vida, onde que eu nunca tinha imaginado isso. É lógico, a gente conhece o bumerangue. E aí eu perguntei para ela, interessante isso, perguntei para ela, onde que ela aprendeu isso? Ela falou, não, vovô, não veio na minha cabeça agora. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, eu acho que ela teve alguma ajuda espiritual. Foi ali o mentor dela que falou aquilo. Então, foi um grande aprendizado, já tive muitas... coloquei isso no livro número 16, e nossa, eu já tive muitos e-mails de pessoas que falaram, puxa vida, olha, tua neta me ensinou uma coisa que eu nunca imaginei que poderia aprender com uma criança, né? Então acho que é nessa linha. E aí eu separei uma outra historinha aqui, que aí ela não é minha autoria, né? Mas ela faz com que a gente possa fazer uma reflexão. E ela diz assim, o título da história está no número 13, em que é que Deus deve crer? E essa historinha, ela é assim, na hora do jantar, está lá o pai, a mãe, a criança, né, o filhinho, e aí o pai então faz uma prece, né? Vamos fazer um agradecimento. Ele faz o agradecimento, pedindo a Deus para que abençoe aquela comida, né? Agradecendo pela união da família naquele momento e tal, e fez uma prece bacana ali que a gente tá acostumado realmente a fazer. Muito bem. Só que aí, assim que o jantar foi servido, ele começou a reclamar. Então ele reclamava que a comida estava fria, ou então que estava salgada, ou então que não estava bem, e fez algumas reclamações ali, né? E aí a criança perguntou para ele assim, falou, papai, me fala uma coisa, Deus costuma ouvir o que a gente fala, né? Falou assim, claro, ouve tudo. E ele certamente, deve ter ouvido a sua prece no jantar, né, de agradecimento. Claro que ele ouviu. E papai, ele também ouviu as reclamações que o senhor fez aqui, né, pela comida que minha mãe fez. Eu falei assim, também ouviu. E aí a criança, né, perguntou para ele, papai, e me fala uma coisa, em que é que Deus deve acreditar? Então, eu achei essa história muito interessante, são pequenas histórias, a ideia é essa,
que nos proporciona um momento ali de reflexão. Em que é que Deus deve acreditar? Porque no momento se faz uma coisa, ali agradecendo pela família e num outro xingando. A gente vê muito isso em muitos lugares, onde a pessoa, até eu tenho um amigo que diz assim, quando a gente chega na casa espírita, nós temos o hábito de deixar as nossas vestes lá fora, assim, né? E colocar nosso par de asas, e a gente entra, e ali é um cumprimento para todo mundo, é um abraço, e é tudo maravilhoso. E quando a gente sai da casa, às vezes no primeiro farol, a uma fechada, se xinga o outro. E aí, se você de repente abrir o vidro, vai ver que aquele outro estava na mesma casa que a gente. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Muito bem. E aí, como a ideia aqui é a gente oferecer aqui algumas histórias, eu também ofereci, eu tenho uma outra aqui muito legal, que chama-se Papai, me dá um cigarro. Essa história de uma menina que estava assim com mais ou menos 5 para 6 anos ou 6 anos, e ela estava naquela idade na escola, onde que a professora já diz assim, olha, nós vamos ter uma prova, estudem para a prova. E aí a menina chegou para o pai e falou, papai, me dá um cigarro? E aí ele não entendeu, falou, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, não, papai, é que a professora falou que a gente vai ter prova e que vai valer nota. E eu estou muito nervosa, e eu não consigo pensar direito, e eu sempre ouço o senhor dizer que o cigarro te acalma e te ajuda a pensar melhor. Eu tenho certeza, papai, que se ele te acalma e te ajuda a pensar melhor, ele também vai me acalmar e também vai me ajudar a pensar melhor. Então, aí o pai ainda ficou ali pensando, e ela falou assim, e tem mais, papai, a minha professora lá na escola, ela disse que quando a gente quer ser alguém nessa vida, a gente tem que seguir alguns modelos. E papai, o senhor é a minha referência nessa vida. E aí narra a história que esse homem parou de fumar. Então, olha só como é que vão ser. Na realidade, muitas vezes é o exemplo que a gente está dando para os nossos filhos, né? A gente está falando do cigarro, poderia ser uma outra coisa. Por exemplo, a pessoa diz assim, olha, não deve mentir, tem que falar a verdade, tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí, depois de tantos ensinamentos, o telefone toca, a criança atende, papai, é o fulano. E aí o pai diz assim, diga que não estou. Então, quer dizer, o que é que a gente ensina, qual que é o nosso exemplo, né? Porque a criança ela aprende pelo exemplo. É o caso do cigarro que nós falamos agora, não é? E aí, eu separei uma outra história, porque a ideia aqui, eu queria apresentar para vocês, nesse pouco tempo que a gente tem, histórias sempre envolvendo crianças, porque, como eu disse, nós estamos aí próximos do dia 12 de outubro, né? Faltam 12 dias aí praticamente, e então acho que é interessante a gente pensar sobre isso, né? E aí eu separei uma outra aqui chamada Ato de Amor. É uma história que está no livro número 8 dessa coleção de histórias maravilhosas. E ela diz assim, ela é uma pequena história de uma menina que chegou da escola, ela estava lá no prezinho, e ela chegou, mamãe, eu tenho muitas coisas para te contar. E aí a mãe se abaixou ali para poder dar atenção para a filha, mas aí conforme a filha estava falando, a mamãe já levantou o dedinho e falou assim, filha, depois a gente continua. E interrompeu a filha. E aí não ouviu mais a filha. E aí chegaram outros filhos, ela foi ensinar para fazer as lições, ela foi fazer o jantar, ela foi preparar isso, preparar aquilo. Outras pessoas que ligavam e conversavam, gritavam às vezes, falavam muito mais alto do que a menina, e a menina não foi mais ouvida. E aí
já tarde da noite, a mãe então foi até o quarto da menina e quando chegou lá ele viu que ela estava deitadinha, né? E aí, mas ela não estava dormindo, então a mãe chegou bem pertinho dela, falou assim, chamou filha. Aí ela falou assim, mamãe, você pode me responder uma coisa? E ela falou assim, o que foi, filha? Ela falou assim, eu queria saber se você me ama, mesmo quando você não tem tempo. Então, né? Porque é que a gente está falando, né? A lição vai ficando e a gente vai aprendendo. A gente tem que, né, ter essa responsabilidade assim. Eu penso assim, quando você fala para uma criança que depois você vai conversar com ela, marca um horário e vai lá para conversar. Olha, tal hora eu vou falar. Eu acho que essa é uma dica importante para a gente não deixar. Muitas vezes, às vezes a criança ela pergunta alguma coisa ou ela quer alguma coisa e os pais, para se livrarem, diz que depois. Só que aquele depois nunca vem. Que é o caso dessa menininha a nossa personagem aqui de nossa história, não é? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A gente, acho que temos mais alguns minutinhos. E eu separei também aqui uma outra historinha muito interessante que eu conto muito nas palestras, assim, que as pessoas gostam muito. E acabam sendo grandes lições para a gente, né? O nome da história é Quero Ser um Televisor. Ela está no livro número 7 da coleção. E ela conta a história de uma professora que, como é muito comum os professores levarem trabalho para casa de correção de provas, de matérias que dão e tal, e essa professora estava lá fazendo a conferência de um trabalho, e aí o marido chegou e viu que ela estava emocionada. E aí ele perguntou para ela o que estava acontecendo. E ela falou, sabe o que é? É que hoje eu pedi para que meus alunos fizessem um trabalho diferente. Eu propus para eles que eles fizessem uma redação e nessa redação eles colocassem o que eles gostariam de ter de Deus para serem mais felizes. E essa daqui me tocou profundamente e aí entregou a redação para o marido ler. O marido então leu, estava assim, Papai do céu, o que eu quero talvez seja muito diferente dos outros amigos, dos outros colegas. Eu quero ser um televisor, mas não um televisor qualquer. Eu quero ser um televisor lá da minha casa, porque o televisor lá da minha casa, ele tem a atenção de todos. O meu pai, quando ele chega, ele quer assistir o seu futebol. A minha mãe quer assistir a novela. Meus irmãos brigam para estar perto da televisão. E eu só quero isso, Papai do céu. Eu quero ser um televisor lá da minha casa. E aí, naquele momento, o homem, então, pegou aquela redação e devolveu para a mulher e falou assim, puxa, coitada dessa criança e coitada dessa família. E aí a mulher falou, essa redação é do nosso filho. Então, a gente tem que prestar atenção, né? Como é que a gente está, como é que nós estamos dando o tempo para os nossos filhos. E eu acho que foi um ensinamento muito grande que aquela criança passou ali para o pai, não é? Deixa eu ver aqui. Bom, com essa história a gente vai fazer um encerramento. Eu agradeço de coração a todos que estiveram com a gente. Eu sei que o tempo é pequeno, mas eu acho que o importante são as mensagens que são passadas. Então agradeço de coração, só reforçando aquilo, para quem tiver interesse em adquirir os livros e ajudar, no caso, a Casa do Cristo Redentor, porque toda a renda do lançamento, ela vai para a Casa do Cristo Redentor. Então o único lugar que vai ser vendido é lá na Casa do Cristo, tá? A pessoa faz um depósito de R$30 e receberá o livro em casa. A gente vai estar divulgando isso entre os amigos do Reencontro e aí quem tiver interesse, fiquem à vontade. Se quiser conhecer também o trabalho da gente, vai lá no
historiasmaravilhosas.com.br, tá bom? Então agradeço de coração a todos, muito obrigado e até uma próxima oportunidade que a gente possa estar, logo a gente possa estar presencialmente realmente ali na casa. Vai ser uma grande alegria. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, tá bom? Muito obrigado.